O que é família para você? Família é a base de tudo. Família para mim é qualquer instituição que tenha dois membros. Pode ser até uma pessoa e um cachorro, é uma família para mim. Não que seja só esse o padrão, até porque tem mulheres que criam seus filhos sozinhas e elas não deixam de ser família. Tem mulheres que criam com a ajuda da mãe, né? Avó, mãe, tia, não deixa de ser família. Mas na minha cabeça a família tradicional, né? Homem, mulher, filhos. Muita gente que não tem uma família assim, família com mãe e avó, ou mãe, tio. Muita gente que tem essa família que não é a normativa, falando esse tipo de coisa. Portanto, ainda temos muitos passos a se galgar. Qual a importância de se debater o que é família no Congresso? Para mim é importantíssimo, porque eu acho que o Brasil, logo o Brasil, que é um país onde a gente tem, por exemplo, tantas mães solteiras, tá com uma mentalidade tão fechada de ser pai, mãe, filho. A gente precisa muito debater isso, muito. Temos uma bancada muito conservadora no Congresso. Nas últimas eleições, muitos deputados estaduais e federais, eles têm uma origem, uma base muito conservadora. Portanto, é fundamental nós discutirmos o que é esse conceito de família, que é qualquer tipo de relação que tenha amor envolvido. O que você acha do Congresso estabelecer o que é normativo como uma família? Calma, gente. Eu não sei, o Congresso já estabeleceu isso? Como homem, mulher e filho? Está na agenda do Congresso discutir o Estatuto da Família. É muito importante nós discutirmos para podermos avançar e não voltarmos à Idade Média, que família é só homem, mulher e 2 filhos. Eu tô me sentindo muito na época medieval, onde o clero se impunha muito nas questões do governo. Para mim, eu tô me sentindo bem na época medieval, não gosto. Eu sinceramente não gosto disso. Religião e política não dá certo. A história comprova isso. Eu tenho hoje uma opinião formada, definida na minha cabeça, e família é homem, mulher, filhos. Mas em relação a isso, já foi estabelecida uma zona, né? Anteriormente foi definida uma coisa e mudou a vida de muitas pessoas e agora querem definir ao contrário. Então vai impactar diretamente na vida de muita gente da sociedade. Quem tem o direito e o poder de definir e decidir o que é família? É sobre o Estatuto da Família que eu converso hoje com a professora Heloísa Helena Barbosa, titular da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Doutora Heloísa, muito obrigada por estar aqui com a gente no estúdio da Faixa. É um prazer. Eu quero começar por uma fala de uma das alunas. Ela fala que família é a base de tudo. Isso é uma fala bem, quase clichê, vamos dizer assim, né? Família é a base de tudo. Como é que se discute o que é família e essa questão que eu coloco no início do programa, né? Quem tem o direito e o poder de fazer isso? Bom, realmente a família é a base de tudo. Quando se faz essa afirmativa, se considera que a família que é a estrutura do tecido social tem por base a molécula é a família. E a família, ela não é criada por ninguém, é a própria sociedade que institui as organizações familiares. O direito não tem o poder de criar a família. O que o direito faz é reconhecer nessas entidades, acolher essas estruturas e dar efeitos jurídicos às relações que se travam nesse âmbito familiar. E no direito, para o direito hoje, qual é a definição formal do que é a família? A definição formal do que é a família hoje está na Constituição Federal, no artigo 226. Formalmente, a Constituição menciona 3 tipos de entidades familiares, que são o casamento, a união estável e a chamada, se consagra essa denominação, família monoparental, que é o genitor e seus filhos, sua prole. Antes da gente entrar, então, efetivamente nesse tema do Estatuto da Família, é importante trazer que existem 2 estatutos em tramitação, o que é muito pouco conhecido, né? É o Estatuto da Família e o Estatuto das Famílias. Qual é a distinção, a diferença entre os dois? É muito importante a gente fazer essa distinção, porque são 2 projetos que estão tramitando no Congresso Nacional e eu diria, sem medo de errar, que são projetos antagônicos. Por que são antagônicos? Porque o Estatuto das Famílias
pretende, eu tenho a grande pretensão de abarcar as entidades familiares da contemporaneidade no Brasil, né? Quer dizer, são instituições familiares que não estão ainda contempladas de modo satisfatório, plenamente, pela legislação. E, ao contrário, o Estatuto da Família é um projeto que, inclusive, já está aprovado pela Câmara, está pendente a tramitação dele, da apreciação de 2 recursos, que, a meu ver, tem vários pontos de retrocesso em termos de regulamentação das entidades familiares. O primeiro deles é cingir a família à relação entre homem e mulher através do casamento e da união estável. Aí é que nós vamos encontrar o primeiro retrocesso, porque foi uma luta muito grande para o acolhimento jurídico das chamadas uniões homossexuais ou homoafetivas. Aí, no caso dessas 2 tramitações, desses 2 estatutos, até que ponto cada um deles segue o princípio costumeiro, que é a tradição no nosso direito, e até que ponto eles são exequíveis de fato, mesmo pensando a longo prazo e médio prazo, com vários questionamentos, até que ponto eles de fato podem se concretizar na legislação brasileira? Olha, uma vez aprovados, né, cumprida todas as etapas da aprovação de uma lei no Brasil, eles entrarão em vigor, qualquer um deles entrará em vigor e deverão ser cumpridos. O grande problema é, a partir do momento que você aprova uma lei, exatamente como você bem situou, como dar execuibilidade, como dar efetividade. Eu penso que o Estatuto da Família é uma lei de difícil efetividade, porque ela contém se virar lei, né, digamos assim, se aprovar esse projeto, ele contém designações gerais, ele mistura políticas públicas com relações que são relações privadas por natureza. Na verdade, eu até acho que ele tem algumas preocupações pontuais, que são preocupações ideológicas, como essa de cingir a família a uma relação entre homem e mulher, e eu acho que é uma lei de difícil cumprimento depois, dar efetividade a ela. Mas teria esse objetivo primordial, digamos assim, de afastar qualquer outra composição familiar que não fosse entre homem e mulher ou a família monoparental. E isso impacta em várias normas em vigor. Você poderia citar alguma lei que poderia ser impactada? Lei propriamente não, porque as uniões homossexuais, elas não têm uma legislação específica, né? Elas foram acolhidas, como eu gosto de dizer, pelo direito através de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas há muitos focos de resistência, né? Há muitos focos de resistência, houve necessidade de regulamentação por órgãos da magistratura, para que se realizassem os casamentos, etc. Eu acho que o impacto maior é exatamente esse retrocesso em conquistas sociais, né? E não é só nesse ponto da união entre pessoas do mesmo sexo. A lei tem alguns outros pontos que eu considero, até na linguagem que é utilizada, que são verdadeiramente um retrocesso. É desconhecer as lutas, os avanços, os trabalhos que foram empreendidos para, por exemplo, não se falar mais em direito assistencial, né? Quando se fala em tutela, a tutela não é um direito assistencial, ela é uma forma de proteção para a criança. Essa ideia de direito assistencial, ela vem de uma visão antiga que se tinha, muito anterior ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Só para mostrar um outro caso interessante, né, no que eu falei da dificuldade de se dar execução à lei, na hora que há menção à tutela, o projeto estabelece o seguinte: as relações de parentesco na linha ascendente colateral, bem como as relações derivadas de direito assistencial, a que eu já me referi, mediante guarda ou tutela, gozam da proteção específica prevista em leis respectivas. Ora, isso aqui, né, a tutela está no Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem uma orientação completamente diferente da que está aqui, né? Quer dizer, essas leis específicas, atualmente, olha que curioso, a tutela é tratada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que remete ao Código Civil. Então, na verdade, a tutela é regulamentada pelo Código Civil. Então, você fica num emaranhado de leis, você tem que estar pulando de uma para outra, que foi um esforço também que vem se fazendo para
consolidar as normas de direito de família. Quer dizer, você trouxe várias questões aí que estão muito ativas nos movimentos sociais. Há um grande ativo, forte ativismo que serão impactadas naturalmente com esse processo do Estatuto da Família. Aborto, algumas questões também relacionadas ao movimento das mulheres, enfim. Então, como é que está hoje essa questão do ativismo na tramitação, impactando de alguma forma nessa tramitação do Estatuto? Olha só, o Estatuto, eu não sei em termos de, não saberia lhe informar com precisão, eu creio que esses movimentos estão atuando, inclusive, com presença nas votações, etc, etc. Mas, efetivamente, na hora que você aprova um projeto que expressamente estabelece que é dever do Estado, da sociedade, do poder público, assegurar a entidade familiar, que é a entre o homem e a mulher, a efetivação do direito à vida desde a concepção, tá? Isso nitidamente tem um caráter contrário a qualquer tipo de interrupção da gravidez. Embora, que eu digo, muita coisa que está aqui, nós já temos legislado em termos constitucionais, em outras legislações, em outras leis, de modo que isso aqui é uma lei que, com todo respeito a quem elaborou, etc., ela tem endereço certo, entendeu? O que eu quero dizer com endereço certo? Primeiro, cingir a família à relação entre homem e mulher, firmar um direito à concepção muito fechado, o que interfere não só na questão do aborto, mas repercutirá certamente na questão da reprodução assistida, no tocante aos embriões congelados, a utilização de células-tronco para pesquisa. Quer dizer, nada é inocente. E o que a gente precisa ter muito cuidado é que, ao se fazer uma lei, o Brasil trabalha com sistemas, né? Nós temos, o ordenamento brasileiro é um grande sistema jurídico. Ele tem que ser harmônico internamente. Porque se uma das peças colidir ou não se encaixar dentro do sistema, fica de dificílima aplicação quando não leva à própria revogação, né? Quer dizer, então eu acho que esse projeto é uma tentativa de andar para trás mesmo, no sentido de algumas conquistas que já foram obtidas. O Estatuto das Famílias seria uma boa opção como continuidade? Olha, o Estatuto das Famílias é uma grande proposta, eu diria até que é uma proposta ambiciosa, porque pretende tirar do corpo do Código Civil toda a legislação de família. Essa ideia de você ter um estatuto ou um código só para direito de família, ela não é nova, porque o direito de família ele é muito dinâmico, porque a sociedade ela é dinâmica, e o direito tem que ir acolhendo ou rejeitando, evidentemente, conforme os seus profundos fundamentos morais, por exemplo, né? Ele vai acolhendo ou rejeitando esses novos arranjos familiares, as novas relações que vão se estabelecendo. E com isso vão surgindo normas cada vez mais esparsas, porque você começa a legislar, por exemplo, fora do Código Civil, são as chamadas normas extravagantes. Houve uma tentativa há alguns anos atrás, há mais de 10 anos atrás, ainda na vigência do Código de 1916, de fazer uma consolidação das normas de direito de família. Isso estava sendo trabalhado e, de repente, o Código, de repente mesmo porque era um projeto que estava parado desde 1975, em 2002 foi aprovado o Código Civil vigente, que teve esse intuito também, de acolher no corpo do Código Civil, no livro de direito de família, todas as normas que estavam lá. E esse projeto, que é o Estatuto das Famílias, procura descentralizar, né, trazer para um estatuto próprio o direito às famílias. Eu diria que é um conjunto de ótimas ideias que procuram estar harmônicas, acolher essa dinâmica da família, das relações familiares, mas eu acho que ainda há muitos ajustes a serem feitos. Esse projeto, como eu disse, ele está tramitando no Senado Federal e aguardando uma audiência pública, exatamente pela, digamos assim, o impacto que ele vai trazer com essas novas consagrações, porque o que eu quero só deixar frisado é o seguinte: na verdade, o direito ele não cria essas relações, ele procura regulamentar e dar efeitos jurídicos, principalmente para que aquelas relações familiares que não estão legisladas não fiquem dependendo de decisões judiciais, para que haja justiça
para essas pessoas que estão ali envolvidas. Bom, eu acho que eu posso fechar esse primeiro bloco então com essa colocação, porque inclusive a família brasileira, seja ela em qual formato for, precisa ficar muito atenta com essa tramitação, né? Porque mexe, toca em todos os brasileiros, né? Então a gente vai fazer um intervalo rapidinho. No próximo bloco a gente volta com pergunta dos alunos. Não sai daí, a gente volta já.